Eu gostaria de convidar o professor Ricardo Abramovay para tomar a palavra. Bom dia a todos. Uma imensa satisfação, uma honra estar aqui nessa mesa com Luiz Flores, com minhas duas colegas de conselho acadêmico do Instituto Acatu para o Consumo Consciente. Nós não é um conselho dos mais ativos e assíduos, mas nós conseguimos ter algumas boas discussões no Instituto Acatu, que eu acabo de perceber que não faz parte do Consumers Internacional, e o conselho acadêmico vai cobrar do presidente do Instituto Acatu por que isso. Então, uma imensa alegria estar aqui. Eu dividi a minha exposição em 3 partes. Em primeiro lugar, eu vou procurar mostrar a contribuição específica da nova sociologia econômica para os estudos de consumo. Eu, quando recebi esse convite, a minha primeira reação foi dizer: eu não sou especialista em consumo, mas eu não sei se existe isso de especialista em consumo. Como enfim, acho que seria um certo contrassenso você dizer que alguém é especialista em consumo, como se ele pudesse isolar o consumo das outras partes da vida social, ou especialista em alguma das outras coisas. Então, enfim, eu vou falar sobre em primeiro lugar, tentar mostrar a contribuição específica da sociologia econômica. Em segundo lugar, eu vou tentar mostrar alguns limites dessa abordagem predominante na sociologia econômica. E, em terceiro lugar, algumas propostas para a superação desses limites. O consumo é a dimensão mais difícil na emergência do desenvolvimento sustentável. É muito mais fácil você promover, financiar inovações tecnológicas poupadoras de energia, poupadoras de materiais, de maneira que as sociedades emitam menos gases de efeito estufa, consumam menos água, etc., do que você interferir no comportamento das pessoas, seja qual for o significado desse termo, e nada menos claro e distinto do que essa expressão, interferir no comportamento das pessoas. Nós já vamos ver isso já. Por mais precisos que sejam os parâmetros referentes ao título dessa exposição, Vida Sustentável, esses parâmetros sempre vão colocar o tema muito incômodo sobre quem os define. Hoje nós temos uma vasta literatura sobre uma espécie de resgate da abordagem aristotélica a respeito da relação entre sociedades humanas e ecossistemas, que se materializa, por exemplo, na expressão dos povos indígenas bien vivir, que se materializa na ideia de bem-estar buscada por uma vasta literatura que não se conforma com os indicadores convencionais de riqueza, mas sempre essa questão de quem vai definir os parâmetros a respeito do que é uma boa vida. Em português essa expressão é meio esquisita, né? Porque boa vida dá a impressão de um cara folgado, né? O Zé Carioca é boa vida, né? Em inglês, essa expressão é muito usada, por exemplo, no último livro do Robert Skidelsky, How Much is Enough? O título desse livro é muito emblemático, e eu acho muito emblemático o fato de o mais importante especialista vivo no pensamento de Keynes, que melhor conhece a obra de Keynes e cuja vida foi dedicada ao conhecimento da obra de Keynes, hoje publique um livro com um título claramente gandiano. Essa pergunta, quanto é o suficiente, é uma pergunta gandiana. E, no entanto, é o título do livro de Robert Skidelsky. Eu estou lendo esse livro, até agora eu não vi ele mencionar essa inspiração gandiana da pergunta, de repente é uma coincidência.
As ciências sociais, eu acho que tem 3 respostas a esse problema de quem faz a definição do que é a boa vida, do que é uma vida sustentável. Obrigado. Do ponto de vista da economia, a melhor e a mais ortodoxa definição desse tema é dada pela teoria das preferências reveladas. Samuelson, em grande parte, Paul Samuelson, recebe o Prêmio Nobel de Economia em função da teoria das preferências reveladas, e, no fundo, a teoria das preferências reveladas, o que ela faz? Ela diz que a questão referente às determinações do consumo das pessoas, essa questão é totalmente irrelevante para as ciências sociais. O importante não é, do ponto de vista da economia, saber por que as pessoas optam por tal ou tal bem. O importante é estudar o que elas fazem. E o que elas fazem está inspirado pela parte mais sensível do seu corpo, que, como todos sabem, é o bolso. Portanto, analisar os comportamentos reais dos consumidores, ou seja, as suas escolhas, é idêntico a analisar as suas preferências. Essa identidade entre preferência e escolha é uma operação intelectual decisiva nessa vertente do pensamento econômico que acabou se materializando na teoria das preferências reveladas. Em última análise, a escolha é irredutível a qualquer coisa que não seja ela mesma. No livro pelo qual hoje em dia nas escolas de economia se estuda a economia, o livro do Menkel, isso é dito com toda a clareza. Talvez esse tipo de afirmação é que corrobore a ideia de que a economia é uma ciência sombria, mas, enfim, isso continua sendo dito até hoje, e com a ressalva de que, é verdade, a psicologia, a antropologia cultural, a sociologia podem tentar ver outras coisas aí, mas isso não tem grande interesse. Uma das melhores respostas a esse ponto de vista foi dada por John Kenneth Galbraith, num pequeno livro publicado quando ele completou 96 anos, chamado A Economia das Fraudes Inocentes. As fraudes culpadas são o caso Enron de manipulação de ações, esse caso agora do esquema Ponzi, que o cara acabou indo para a cadeia, etc. Essas são as fraudes culpadas. As fraudes inocentes, é muito curioso que Galbraith, ao fazer essa formulação, se inspire muito, curioso para um autor americano, na ideologia alemã de Marx e Engels. As fraudes culpadas são basicamente a ideia de soberania do consumidor. Por que é uma fraude? É uma fraude porque o consumidor ele é determinado por um conjunto de estruturas e mecanismos sobre os quais ele não tem o menor controle, e, nesse sentido, essa ideia é muito... ele resgata os trabalhos de Veblen e da própria escola de Frankfurt.